E aí, galerinha do oitavo B, bom dia para vocês. Para vocês que vão ver o vídeo, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, né? Só que eu tô gravando pela manhã, então bom dia, tá bom? Saudade de vocês, das nossas aulas, das nossas conversas, né? Risadas e do aprendizado também, que é muito bacana aí dar aula para vocês, né? Uma turminha muito boa, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos retomar a parte de física aí. A gente está vendo a parte mais teórica agora, né? A parte de cálculo a gente já fizemos em sala, gráfico, transformações, tudo. Mas vou passar ainda mais alguma coisinha para vocês depois, tá? Mas eu vou usar o quadro, uma aula futura. Hoje vamos dar uma retomada mais nessa parte teórica, para a gente finalizar esse último módulo que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, nós paramos aqui no módulo 3, né? Até batemos um papo no exercício, onde tinha lá um cachorro deitado num túmulo, né? Tá? Aí depois a pergunta do exercício era, só pra gente tomar essa aula desse dia, era bem simples, né? Se só nós, seres humanos, somos capazes de sentir esses sentimentos. Eu lembro que nessa aula aí, gerou até uma discussão na sala entre vocês, que alguns concordavam que sim, outros falavam que não, né? Tá? Só que na realidade, gente, a gente sabe que o animal tem sentimento. Quem tem um animal de estimação em casa sabe como é, ter um cachorro, ter um gato, né? Ele reconhece você, reconhece a sua passada, tá? Ele fica animado quando você chega. Teve relatos aí de cachorro aí que o dono foi viajar, por exemplo, e depois chegou em casa depois de 2 meses e o cachorro ficou tão feliz que chegou até infartar. Chegou até ter não um cachorro infartando devido à felicidade de ver o dono. Isso aí são relatos, casos verídicos, a gente vê bastante aí. Se fazer uma busca na rede social, você vê que tem vários relatos, tá bom? Outra coisa importante, quando fala de inteligência, né? Claro, nós seres humanos somos capazes de pensar, agrupar ideia, raciocinar, mas também animais têm certa inteligência. Pode ver que tem animais que têm inteligência para caçar, tem animais que usam a inteligência deles para poder construir sua própria casa. Você pega, por exemplo, o João de Barra, ele constrói sua própria casa, não é verdade? Tá? Você pega, por exemplo, outras espécies de pássaros, constrói seu próprio ninho. Tá? A formiga, um exemplo melhor que a formiga, né? Trabalha durante o verão, porque ela sabe que o inverno para ela é complicado, né? Então, quer dizer, ela armazena alimento, constrói sua própria moradia, tá? Então, são exemplos de animais considerados como os animais inteligentes também, tá? Tem uma certa inteligência, tudo bem? Então, falar assim que nós somos os únicos do universo, né? O ser humano é o único universo capaz de sentir sentimento, de pensar, é um pouco de exagero, né? A gente tem vários exemplos aí citando que não. Tudo bem? Então esse era o tema que a gente acabou a aula, mais ou menos aí nessa parte aí, discutindo o que aconteceria isso aí, tá bom? Certo? Aí depois, eu queria que vocês abram depois a apostila e acompanhem, eu vou falar, depois em casa vocês vão fazer a leitura, tá bom? Nessa parte teórica assim, eu vou dar um geral, aí depois eu quero que vocês façam a leitura devagar de tudo, que eu vou ficar lendo texto com vocês aqui, não fica uma aula fica muito chata, então vou fazer uma aula mais curta, mais dinâmica, batendo um papo com vocês, depois vão fazer a leitura, fazer os exercícios necessários, tá bom? E depois eu venho com uma videoaula, ou então mesmo na aula online faço a correção com vocês. Aí sim a gente trabalha com a resposta direitinho, tá bom? Mas bem tranquilo, aí vocês vão achar bem fácil, tá? Página 342, tá bom? É a unidade 3, página 342. Ela tem o título assim, ó, os cientistas podem se inspirar na natureza? Gente, nós temos vários exemplos, não um só, tá? Que cientistas se inspiraram na natureza e acabou, através dela, construindo algo, fazendo algo que beneficia muito a vida do ser humano no dia a dia, tá bom? Tem no texto de vocês, eu vou contar para vocês uma historinha bem simples, tá? Então, por exemplo, tinha um senhor que ele passeava num bosque, num parque, sempre, passeava próximo da casa dele, né? Passeava muitas vezes sozinho, às vezes com o seu cachorro, e ele via que aqueles carrapichos, sabe, grudava sempre na calça dele. Vocês já andaram assim em lugares assim, que tem um mato um pouquinho maior, tudo não sei o quê, que às vezes você sai dali e tá cheio de negocinho grudado, parece uma bolinha cheia de pontiagudinha que ela vai grudando em você, tá bom? Na bochecha de vocês tem um desenho de vocês, tá? Alguns lugares chamam de carrapicho, outros têm esse nome, outros chamam de bardana, que é a semente, que é da folha, que é da planta mesmo, tá? Então, mas esses carrapichos grudavam na calça.
né? Aí ele levou isso aí para o laboratório e começou a pesquisar. E ele viu que alguns materiais grudavam mais. Por exemplo, ele usava uma meia, algum tipo de calça, grudava-se muito em pelo de cachorro, pelo de animal. Então, o que ele levou para o laboratório, começou a pensar no seguinte: pô, se isso gruda, eu posso tentar fazer isso aqui, ter uma serventia para o ser humano no dia a dia. Gente, a partir daí, sabe o que esse cara inventou? O velcro. Então, quando você compra, por exemplo, uma blusa de frio, uma jaqueta, que essa não tem botão, que ela fecha com velcro, o velcro seria o quê? Aquelas duas partes que você junta e gruda. Então, você pega uma jaqueta, uma bermuda, certo? Uma blusa que ela fecha com velcro, foi inventado por esse senhor a partir do momento que ele estava andando, certo? No meio do mato, e essas bardanas, esses carrapichos grudavam na calça dele. É só para vocês terem ideia de como a natureza pode ajudar. Hoje em dia, a gente tem vários exemplos, né? Que você pega hoje, por exemplo, vai de sabonete com cheiros florais, shampoo, base disso, flores do campo, produto de limpeza, então, é uma variedade, né? Você vai comprar, por exemplo, se vai passar essa pandemia, se puder sair mais de casa, tá? Procure que for lá na prateleira de um mercado comum, para esses mercadinhos perto da casa de vocês mesmo. Tá? Na parte, por exemplo, de desinfetante. Aí vai estar lá, desinfetante de flores do campo, aroma de não sei o que, citonela, é isso, é aquilo. Então, quer dizer, são vários tipos de materiais, tá? Que utilizam o quê? Folha, certo? Sementes, ou utilizam frutas mesmo, raspa disso, raspa daquilo, entendeu? Então, quer dizer, tem várias outras, tá? Por exemplo, bebidas. Você vê água com pingos de laranja, limão, taiti, cravo da Índia, bebidas de vários tipos, entendeu? Hoje em dia você tem que eles utilizam o quê? Algo da natureza. Então, quer dizer, hoje em dia, muita coisa, tanto na alimentação, na parte da higiene pessoal, como falei para vocês, sabonete, shampoo, condicionadores, tá? Vem muita coisa da natureza. Na parte de limpeza de casa, tá bom? Aí na parte de confecção de roupa também, tá? Então, muitas coisas que vêm envolvendo essa parte da natureza. Então, na página depois 343, quero que vocês tenham bastante atenção, vai contar a história, tá? Desse senhor Jorge, vai contar para vocês a história do que aconteceu, como ele identificou, como ele conseguiu fazer esse velcro, tá? E como que a natureza pode ajudar aí o desenvolvimento da gente no dia a dia, tá? Facilitar para a gente o nosso dia a dia com essa evolução da ciência, tá? Então a ciência e a natureza caminham junto assim, tá bom? Caminham junto assim, tranquilamente, tá bom? Então essa de vocês é a atividade 2, tá bom? Aí depois tem um outro texto, na página 345, tá? Então, a atividade 2 é a página 343 e 344, certo? Aí na 345, tá assim, ó. Os cientistas precisam ter ferramentas adequadas? Gente, é uma pergunta bem simples, né? Vocês vão ler o texto com calma, mas é uma pergunta bem simples. Se você vai fazer uma pesquisa, você precisa ter a ferramenta adequada, precisa ter uma tecnologia, um acesso à tecnologia, senão você não consegue fazer, tá? Então, quer dizer, vamos supor, eu estou fazendo experimento que eu tenho que medir a temperatura da água, um exemplo bem simples. Se você não tiver um termômetro, você vai ter muita dificuldade para fazer isso. Eu estou fazendo experimento que eu estou vendo, sei lá, o tempo de corrida de um atleta, tá? Qual a velocidade que ele atinge, qual a aceleração, eu quero ver o índice dele, o que ele atinge com o tempo em torno daquela pista, tudo. Se você não tiver em mãos o espaço que ele está percorrendo, o comprimento da pista que ele anda, se você não tiver em mãos um cronômetro para marcar esse tempo, anotar esse tempo para ver se ele está melhorando, se está piorando, como é que está acontecendo com ele, você não consegue fazer. Então, quer dizer, quando a pergunta o título do texto é: os cientistas precisam ter ferramentas adequadas? Sim. Se você não tiver ferramentas adequadas, você tem uma dificuldade muito grande de fazer as atividades corretas, certo? Pode ser que consiga fazer uma hora ou outra, sim, mas vai ter muita dificuldade, tá? Então tem que ter as ferramentas corretas, sim, para poder fazer essa atividade, tá bom?
certo? Aí vocês vão ler o texto da página 345, é um texto pequeno, que é esse que eu falei para vocês agora, dou um toque para vocês, tá bom? Aí depois vão para fazer a atividade 3. Na atividade 3, gente, vocês têm aí, ó, um texto longo até, um texto longo, tá? Onde, nesse texto, vai falar para vocês o seguinte, a relação da tecnologia, a importância do desenvolvimento tecnológico, gente. Isso aí, a gente está vendo no nosso dia a dia hoje. A busca do pessoal, por exemplo, para vacina, para medicação, para esse coronavírus, né? Então, quer dizer, a ciência e a tecnologia caminham juntas ali, lado a lado. Uma depende da outra, e uma influencia diretamente na outra. Então, nessa atividade 3, lê o texto com bastante atenção, que ele vai te dar um norte para responder os exercícios aí que são bem tranquilos com relação a esse avanço, com essa ideia da tecnologia, certo? E o desenvolvimento científico, a ciência em si, o descobrimento, as novas ideias, tá bom? Então vai falar um pouco para vocês de infravermelho, vai falar um pouco para vocês da parte de informática, vai falar um pouco para vocês da parte de medicina, tá bom? Certo? É tudo desenvolvimento da tecnologia junto aí com a informática, tá? Então vocês vão fazer a atividade 3, e essa atividade 3 fica na página 346 e 347, tá? Então, atividade 3 nessas duas páginas, 346, desculpa, e 347, tá? Aí, para encerrar esse capítulo, vocês vão ter testes, tá? O teste são três testes, tá? Qual vocês vão ler com atenção, é um resumão sobre esses dois últimos capítulos, esses dois testes, tá? O texto é longo, mas não é difícil, tá bom? Não é difícil, tá? É bem interessante vocês lerem com atenção e montar esses testes aqui, tudo bem? Tá? Vocês vão ver aqui que é bem legal, bem interessante na hora de fazer. Ó, só por curiosidade para vocês verem, o primeiro teste, eles dão uma pirâmide de aprendizado. É bem interessante, vocês vão ver que quando você aprende, né? A gente sempre fala para o aluno que você aprende quando? Quando você lê e escreve em casa, quando você lê, escreve, escuta, né? Aí o autor discute aqui várias ideias, que o legal é o aluno que entendeu bem o assunto, é aquele aluno que leu, escreveu, né? Ele ouviu e ele consegue passar para os amigos, ele consegue interagir com os outros. Então a parte de interação é muito importante, principalmente agora nessa parte online aí, né, gente? Nessa pandemia aí nós estamos vivendo, tá bom? Então a parte online aí é bastante interessante aí para vocês ir tirando dúvida, ir fazendo, tá? Essa interação vai ser bastante importante para as nossas próximas aulas, tá bom? Certo? Vocês vão ver que hoje a aula era bem curta, que era para finalizar um capítulo só, tá? Às vezes parece que assim, mas o vídeo é curto, vai dar 15, 20 minutos, mas o restante do tempo, que são 50 minutos de aula, né? Vocês vão ter para fazer as atividades, ler os exercícios. Eu creio que vai demorar muito mais que essa meia horinha de aula restante. Na realidade, vão ficar um tempo maior para fazer tudo isso, tá bom? Já que a aula aqui é grandinha, não é tão pequena não, dá para vocês ter um trabalhinho para vocês fazerem, tá? Então vai ficar para casa, para vocês montarem, tá? A atividade 1, acho que já tinham feito em sala de aula todo mundo. Mas quem não fez a atividade 1 faz. É capítulo 3, certo? Eu quero que vocês façam uma atividade 1, quem não fez ainda, tá? Que é aquela do cachorrinho no túmulo, tudo. Quem não fez, faça, tá? Então, atividade 1. A atividade 2, que é a do desenvolvimento da natureza com a tecnologia, é a do carrapicho lá, tá bom? A atividade 3, que fala da tecnologia e o avanço da ciência, um junto com o outro, certo? E fazer o teste, tudo bem? Os testes que estão na página 348 e 349, tá? Então vai ficar para vocês fazerem em casa, tá? Leiam os textos com muita atenção, toma cuidado, tá? Assiste a videoaula direitinho, tiver dúvida, assiste de novo, tá bom? Leia os textos, certo? E façam os três exercícios, tá bom? Certo? Aí você montar aí os 3 exercícios, tá? Quem não fez o primeiro, faz, tá? As 3 atividades, né? Os 3 exercícios e fazer os testes, tudo bem? Certo? Esse primeiro capítulo era só isso, tá, gente? Tá bom? Então, ó,
Fique em casa, fique com Deus e até a próxima aí, tá? Vou gravar um outro videozinho para amanhã, já explicando já a ideia do nosso próximo capítulo, nossa próxima etapa, tá bom? Aí depois dessa tarefa a gente pega uma videoaula, aí a gente resolve isso aí tudo, tá bom? Ou faz ao vivo, ou então eu mando para vocês na videoaula a resolução dos exercícios. Eu vou dar um tempinho aí durante a semana para vocês fazerem, tá? Não precisa sair correndo fazendo não, porque depois tem a tarefa também, certo? Aí a gente vai marcar para essa tarefa para uma próxima semana. Por enquanto ainda não. Então, por enquanto, as 3 atividades e o teste, tá? Aí fazendo isso aí depois, se não houver dúvida, discutimos a tarefa para frente, tá? Então, valeu, obrigado por enquanto e até mais, gente. Tchau, tchau.